um exercício de dança, de zumba, para ser mais exato, irradiava para o membro superior esquerdo e, no momento da dor, ela apresentou uma hipotensão sintomática ali na faixa de 50/30, foi logo socorrida na sua academia, melhorou até um pouquinho, recuperou ali os sintomas e deu entrada no pronto-socorro já com mais ou menos 1 hora do início da dor. De antecedentes, uma paciente que tem o diagnóstico de TDAH e transtorno de ansiedade, fazia uso de algumas medicações de cunho psiquiátrico, como, por exemplo, o atomoxetina, que é o Atenta, a agomelatina, que é transtorno de ansiedade, e também o Ozempic, a semaglutida. De antecedentes familiares, somente tinha uma história de um pai já revascularizado previamente, com doença arterial coronária, não descreveu bem qual foi a questão da idade do início do quadro, e no exame físico, ela deu entrada já com a pressão estável de 130/70, mantendo uma frequência de 72, sem outras alterações ali, tanto na ausculta pulmonar quanto na ausculta respiratória. Na entrada, conforme o nosso protocolo, foi feito o eletro dentro dos primeiros 10 minutos da chegada. O próprio eletro, ele já dá a dica do eletro normal, né? Mas avaliando aí com mais detalhes, uma paciente tinha um ritmo sinusal, uma frequência controlada. Realmente eu não observo nenhuma alteração isquêmica aguda. Caso alguém tenha alguma coisa para complementar o eletro, também à disposição. E, posteriormente, também como faz parte do protocolo, ela acabou fazendo o raio-x de tórax. Como eu sou da imagem, eu tenho direito a falar do raio-x de tórax, brincadeira. Mas ela é um raio-x realmente que sem nenhuma alteração também, nada que chamasse atenção na radiografia da entrada dela, uma área cardíaca ali de um tamanho normal, não tinha presença de nenhuma consolidação, nada infeccioso, nem nada de cunho pulmonar. Foram feitos alguns exames complementares, da parte de hemograma, função renal, eletrólitos, até parte abdominal de amilase e lipase e um dedímero, todos eles normais, mas o que chamou a atenção realmente foi a troponina. A troponina da entrada dela, às 11h49, um pouquinho alterada para o nosso corte. 1 hora, conforme o protocolo, nova troponina, 1 hora depois, já com aumento significativo para 250. 3 horas da primeira, 3 horas aí da segunda troponina, já um aumento importante de 1058. Então, nesse momento, a gente tem em mãos uma paciente que teve um quadro até típico, né, uma dor torácica considerada típica, com alteração de troponina em curva acima do paciente 99, fechando assim um diagnóstico de um infarto sem supra, já que o eletro não tinha nenhuma alteração clara isquêmica. A nossa diretriz, ela recomenda nesses casos, a última diretriz de 2021, ela recomenda nesses casos a internação hospitalar e a estratificação invasiva. E o nosso protocolo institucional, ele não fica longe disso. Eu sei que vocês não estão vendo realmente um protocolo um pouquinho longo, mas vamos dar um zoom naquilo que importa. Então, a paciente com a troponina positiva, um quadro compatível com isquemia miocárdica, como a gente viu. Então, sim, é uma paciente que merece tratamento medicamentoso, foi feito o ataque com AS, internação em leito de UTI, foi transferida à UTI, calculado o score Grace, solicitado um ecocardiograma e solicitada a estratificação invasiva, que foi feito dentro das primeiras 24 horas da chegada da paciente ao pronto-socorro. E agora a gente segue com a parte do cateterismo cardíaco, que foi realizada no mesmo dia, como eu disse, da internação, com o doutor Tiago Lopes. Doutor Tiago, está aí para comentar as imagens? Estou sim, boa noite a todos. Né? Pode passar as imagens. Eu vou passando, o que você quiser que eu aponte, você avisa que aí eu aponto, tá certo? Tá, ok. Bem, o cateterismo é realizado por via radial esquerda, como é de preferência nossa, e logo na primeira imagem a gente já consegue ver essa alteração aí na artéria descendente anterior. Se você quiser parar, mais ou menos na altura da margem anterior, né? Aqui. Deixa eu ver aqui. Aí. Foi. Então, vocês vejam aí, tem o primeiro... Tem um ramo marginal que está passando por cima do septal, aí está confundindo um pouco, né? Mas um pouquinho perto da sua seta, você passou um pouco do septal e logo depois começa o estreitamento da luz. Sim. Veja que é um estreitamento difuso, né? E ele acomete praticamente todo o segmento médio do vaso. Uma coisa que chama bastante atenção, que não é muito comum a gente ver em doença, quer dizer, que normalmente a gente vê na doença aterosclerótica, é o comprometimento dos ramos laterais. E chama bastante atenção que ela tem vários estreitamentos, mas os ramos laterais são bem preservados, né? Acho que você consegue ver bem isso, né? Com fluxo normal, né? Fluxo time 3, e
A suspeita inicial nossa é que não se tratasse de doença arterial coronária, né? Tendo em vista a idade da paciente. Aliás, desde o do primeiro momento a gente já tinha pensado nisso. E as outras imagens não vão acrescentar mais nada, pode ir passando, né? Mas a imagem mesmo é essa daí, né? Um estreitamento da luz que se assemelha muito à dissecção espontânea de coronária tipo 2. Ela realmente confunde com doença aterosclerótica, mas como eu falei, o fato dela poupar ramo lateral, entendeu? Todo o fato como aconteceu, o próprio aspecto lembra muito a dissecção espontânea. Dissecção espontânea tipo 2, né? Que é aquela que faz um estreitamento difuso por hematoma intramural, né? Você tem a dissecção que você tem você rasga, né, o endotélio e você vê retenção do contraste, você vê um flap, que seria o tipo 1, e tem um tipo 2, que é essa mais difusa, um pouco mais segmentar, mas que não existe o flap, né? Existe ainda o tipo 3, mas não é isso aí. O tipo 3 são focais que realmente é muito difícil você bater o martelo e dizer o que é. Só levando em consideração, e o resto das coronárias todas lisas, né? Outra coisa que chama atenção é quando você dá uma grafia sem contraste, você não vê absolutamente nada que se assemelhe com aquela sombra de cálcio, né? Então, leva a crer que algo que não seria doença aterosclerótica. Para você ter certeza 100% do diagnóstico, né, você pode fazer ultrassom intracoronário ou até a tomografia de coerência óptica, que seria ideal. Mas essa paciente, no dia dela, a hemodinâmica do Primavera estava inoperante. Então, ela foi transferida para o Hospital do Coração. Mas no Hospital do Coração não tinha disponível a máquina nem de ultrassom, nem da tomografia de coerência óptica. Então, a gente parou o exame do jeito que estava e aí depois vai ser falado os próximos passos. Alguma dúvida em relação à coronária? Não. Só acrescentando, né, Tiago? Ela tinha uma angiotomografia de coronárias sim, de 2, 3 anos também. atrás, que era score de cálcio zero, não tinha nenhuma lesão. Normal. Pelo fato que o pai tinha uma doença arterial, né, bastante agressiva, já tinha sido feita essa investigação com ela, né? Foi mais outro fato que deixou a gente à vontade. Bom, acho que depois da explicação do Tiago, acho que a gente pode dar seguimento. Obrigada, Tiago. Caso alguém queira comentar, pode interromper a qualquer momento, tá? Caso haja algum questionamento, algum comentário a ser feito. Bom, essa paciente, então, após a... Oi. Algum... Geudo, tudo bom? Oi, Geudo, tudo bem? Eu lembro dessa paciente que fez um eco também na urgência, né? Você chegou a comentar do... Isso, vou chegar lá no eco, acho que é o próximo slide. O eletro, eu acho que teve alguma alteração, mas eu acho que você não tem os dados. Ela teve, é porque eu não coloquei, tiveram alguns outros eletros durante o segmento ao longo do dia, né, vamos dizer assim. Ela teve um que inverteu as ondas T, mas se eu não me engano já foi até após o próprio cateterismo. Aquele eu acabei apresentando somente o da entrada mesmo, da paciente. E na urgência eu acho que tinha uma alteração mais discreta e uma alteração do eco, né, da hipocinesia que você vai comentar. É só isso mesmo. Perfeito. Mas uma coisinha que no eletro dava discreta, né? Dava para perceber. É só isso mesmo. Um abraço. Perfeito. Então, dando seguimento à paciente, após o exame e sob a suspeita da dissecção espontânea de coronária, ela retornou à UTI, já estava hemodinamicamente assintomática naquele momento. A troponina, se vocês lembram, antes era na faixa de 1000, já estava um pouco em queda no dia seguinte, 519. Foi solicitado também o eco e a angiotomografia, e naquele momento, além do AS que ela já estava em uso, foi iniciado o Salozoc e a rosuvastatina. Esse foi o ecocardiograma que Geudo comentou. Então, apesar da fração de ejeção preservada da paciente, observava-se realmente essa alteração segmentar, uma hipocinesia na região do segmento apical da parede anterior, mas sem outras alterações aí relevantes, mas compatível com o local de acometimento ali do cateterismo. Foi optado também por complementar com angiotomografia de coronárias, que foi feita 2 dias depois por Dr. David Pitak. Pitak, tá aí? Oi, boa noite.
Pode passar. Boa noite. Vou passar aqui as imagens, tá? Vai lá. Então, eu acho que é o seguinte, já veio com o caso, né? Todo mundo preocupado já tinha feito até o cateterismo, então já tinha essa ideia, né, da dissecção de coronárias. E aí a angiotomo foi para procurar se tinha alguma calcificação, alguma coisa que pudesse evidenciar. Bom, tem alguns dados, tem estudos que tentam mostrar evidências dessa dissecção. A gente sabe que como até o Thiago já estava falando, né, que é uma ruptura do vaso vasório, que pode levar a uma hematoma intramural, que pode levar a todo o desfecho aí, de foco lumen, trombo e essa coisa. Mas na tomografia, né, a angiotomografia, a gente está vendo a região luminal aí da DA, né, em si, pelo menos assim, o vaso em si, a gente não via nada que chamasse atenção. Mas ao redor do vaso, a gente, pela coloração, acho que você deve ter imagem aí, esse vermelhinho ao redor do verde, que é o lúmen, ele estava bem evidente. Então aí o que estava sugerindo que fosse um hematoma intramural mesmo. Mas assim, para a tomografia, a gente tem até que poderia sugerir uma estenose luminal, um flap, uma oclusão, e não tinha nenhuma evidência do vaso em todo o seu percurso, como está determinado aí, esse de verde. Mas esse vermelho ao redor é o que estava sugerindo pela densidade que poderia ter um hematoma intramural e aí segmentar todo do osso até o terço médio aí. Então, a única coisa que a gente conseguiu encontrar na angiotomografia que pudesse acrescentar do diagnóstico que já tinha, mas não tinha calcificação, como já tinha feito a angiotomo 2 anos atrás, e esse era o foco, que era DA, e nenhum outro vaso chamava de atenção. Acho que foi a única coisa de importante aí. Aí são os outros vasos, a coronária direita, a CX, só comprovando que o cateterismo já tem aí a visão em 3D, vamos dizer assim, mas mesmo assim não tinha nada que evidenciasse alguma situação do que estava ocorrendo. Bom, perfeito. Então, a angiotomografia, após a paciente foi mantida em cuidados na UTI, ainda durante o segmento, nos dias posteriores, ela teve recorrência da dor torácica, precisou fazer uso do tridil durante alguns dias. Foi feito o ajuste da medicação via oral para o desmame dessa medicação, foi aumentada a dose do beta-bloqueador e associado também tanto a ivabradina quanto o amlodipino, até que, após a melhora dos sintomas, a estabilização clínica e laboratorial, a paciente recebeu alta da UTI no dia 19. Júlia, posso interromper? Eu não Claro. entendi só, no dia seguinte sempre é mais fácil, claro, só que eu só queria saber por que foi optado por investigar em segundo momento como angiotomo, sendo a paciente já tinha um cateterismo, porque já que estavam suspeitando já desde o começo ali de uma dissecção, não teria sido superior no intracateterismo fazer um ultrassom, um AIVOS, alguma coisa para ver a anatomia, do que fazer segundo momento a tomografia, só para tentar entender a conduta, eu achei meio confuso. Responder, Thiago. Vou responder. Na verdade, a gente já falou, né? Acho que ele não escutou. A paciente estava no Hospital Primavera e foi transferida para o Hospital do Coração. Aqui em Sergipe, a gente tem um aparelho de OCT e deve ter uns 2 aparelhos de ultrassom, de maneira que esses aparelhos eles ficam rodando entre os hospitais. Nesse dia, né, além de tudo, foi um sábado à noite. E não tinha o aparelho disponível. A gente até, antes mesmo dela ir para lá, eu entrei em contato com os representantes, mas nenhum tinha disponibilidade de levar o aparelho, até porque não é simplesmente pegar, o aparelho é grande, tipo um aparelho de eco, né? Então, tem um case para colocar, tem que ter um furgão ou um carro grande que transporte. Não foi possível fazer isso no dia. Esse é um dado, né? Então, porque para você dar 100% de certeza da dissecção, seria com imagem intravascular. Claro que a gente está levando em consideração todo o contexto para chegar a esse diagnóstico. Então, o que a gente fez? Para ter certeza, até porque é uma família bastante exigente, várias perguntas e tal, para a gente ter certeza disso, a gente disse, não, vamos fazer a tomografia, né, lá no hospital, porque a tomografia vai mostrar realmente que não tem calcificação e pode evidenciar o hematoma e a gente fecha o diagnóstico. Foi o que foi feito. Então, o fato de não ter sido feito imagem intravascular foi justamente porque a gente não tinha disponibilidade naquele momento. Perfeito, Tiago. Eu não tinha entendido essa parte realmente da parte burocrática. Obrigadão pela explicação. Além disso, eu vou dizer eu já vi algumas situações em que a tentativa de passagem do fio guia e depois, porque a luz está estreita, né? Está bem estreita.
E o catéter tem um determinado calibre, se eu não me engano, 3 frentes, alguma coisa assim. Então, às vezes você passa o catéter, né, e ele fica lá na luz, né? Então, você pode ter, né, um hematoma desse intramural, de repente você pode rasgar a íntima e transformar, né, numa dissecção com flap, até com retenção do contraste, terminar estabilizando o paciente, entendeu? É a maneira correta, se você for olhar, né, a maneira 100% de certeza de dar diagnóstico é com a imagem intravascular. Mas a gente sabe que isso aumenta o risco, né, e a paciente estava completamente estável, mesmo que a gente quisesse fazer, a gente tinha que ter, que a gente conseguisse fazer, a gente tinha que ter isso na cabeça, né? Que é a simples passagem de um device dentro de um vaso que está acometido com a dissecção pode estabilizar. Acho que quando essa paciente chegou, né, uma dor torácica até típica, né, Tiago? Tinha uma troponina alterada e uma alteração no eco, né, na parede apical, foi Marco que fez o eco, né, fez com muito cuidado e, assim, tinha uma hipocinesia apical. Então, a primeira hipótese tinha um histórico familiar de doença coronariana, apesar de não ser precoce, e não tinha nenhuma outra comorbidade. Tinha um angiotomo de pouco tempo atrás, 2, 3 anos, que era score de cálcio 0 e angiotomografia negativa. Apesar, né, de indicação total do cateterismo, apesar da gente achar que poderia ser aterosclerótico, mas a nossa principal hipótese até antes é que poderia ser uma dissecção espontânea de coronária. Né? No dia, realmente, né, a máquina deu problema lá do Primavera, foi para o Hospital do Coração, né, esse exame foi mais à noite, a gente até cogitou do aparelho, chegou lá, né, até a gente, quando viu a imagem, falou, pô, se a gente tivesse, a gente teria coragem de passar o catéter, então, né, porque a gente viu que eram estreitamentos, e se vai passar o catéter, acaba. E no dia seguinte ela recorreu à dor, que aí foi a decisão mais difícil, né? Se refazia o CAT, se não refazia, e acabou Foi que ela 2 dias melhorou depois. 2 dias 2 dias depois. depois, Mas né? aí tem todo aquele Estabilizou, contexto que eu acho que você vai falar, né? O contexto aí todo. sim. E a gente queria um dado a mais, né, de que, né, de repente não teria nenhuma placa em cima que poderia, né, corroborar a hipótese de que realmente tratava de uma dissecção. Apesar do, né, padrão ouro ser uma imagem intravascular, a gente resolveu fazer um angiotomo para ter um dado a mais e poder decidir qual seria o próximo passo. Tá? Então, assim, não foi uma decisão fácil, né? Aí, olhando a imagem, a gente ficava na dúvida, né? A gente chegou até a discutir com 2 colegas de fora a imagem e acabou também, assim, né, reafirmando que a principal hipótese seria dissecção espontânea de coronária. Pode continuar, Júlia. Bom, perfeito. Então, após tudo isso, a paciente teve alta hospitalar no dia 21 de maio, com indicação de reabilitação cardíaca, já com todos os exames estáveis, o NT-proBNP baixinho, troponina já negativada, e manteve o segmento ambulatorial. Mais ou menos 3 meses, 2 meses depois, né, 8 semanas depois, foi optado por repetir a angiotomografia de coronárias, até para um controle da progressão, e aí, mais uma vez, Pitac vai comentar as imagens. Então, conforme, se você for analisar entre uma imagem em relação à outra, né, 2 meses mais ou menos, você já não vê a DA, né, desse anterior, já não tem alteração nenhuma do lumen, novamente, e aí eu vou pedir para dar sequência, se tiver a próxima. E aí a gente já não vê aquele vermelho ao redor do verde, né, que é o vaso, é o lumen, já não aparece. Então, foi uma grande pergunta que me fizeram. David, vem cá, quanto tempo depois dessa primeira toma? Eu faço assim, mas a gente não tem evidência, não tem esse estudo. Assim, dá um tempo para depois fazer. E aí foi mais ou menos, eu acho que uns 2 meses. Eu até pensei, não vamos mais falar desse caso para mim, não vou fazer mais angiotomo. E aí veio. Mas, assim, na prática, vimos aí que o hematoma ele desapareceu praticamente por completo. Uma dúvida que eu até queria perguntar à Júlia é assim, ela entrou com um antiagregante, fizeram aspirina, qual foi o protocolo? E ela teve alta usando aspirina também? Então, eu ia perguntar, vou lançar a pergunta para frente. Ela Eu não era segui alérgica à é para a aspirina. Fabrícia, sabe, né? Tá. É alérgica à Para aspirina? ajudar, ela era alérgica à aspirina. Beleza, tá bom. Eu E aí, fiquei na nessa entrada, dúvida. você faria o quê, David? Então, não tem, porque eu só queria, é porque eu confesso que eu não peguei no início. Veja, ela estava dançando zumba lá, ela simplesmente teve um mal-estar súbito e hipotensão, caiu lá. Ela não relatou dor no peito no momento, foi isso? Lá dançando? Ela Teve. teve dor no peito.
Tá, mas aí ela melhorou e ao chegar no pronto-socorro ela não tinha queixa nenhuma. É isso? Tipo, não, ela chegou com dor e depois ela melhorou, sabe, David? Isso. Então ela chegou com dor. Tá. Não, mas Não assim, precisou não ser tem... feito nenhum antianginoso no pronto-socorro, não, acho que mas... a conduta inicial é essa. A única pergunta é, como você até falou, que eu não sabia, que foi à noite, né? Se fosse de dia, será que seria diferente? Por exemplo, paciente com dor, e aí uma troponina, mas assim, será que já bota no CAT e talvez fizesse uma angiotomografia, né? Logo em seguida, durante o Não, dia. assim, Será que... ela chegou, era 10, 11 da manhã, sabe, David? Quem tava era Geudo, ela chegou com dor. No momento que ela estava com dor, que a dor era típica, chegou a cogitar, né, mandar para o cateterismo imediatamente. Mas rapidamente ela já ficou sem dor, ficou bem, né? O eletro não era supra, né? A gente chamou o Marco foi fazer o eco, achou sair para o apical. Não estava definido que ia fazer o cateterismo, tá? Mas não necessariamente de urgência, isso era 10 da manhã, acabou que foi fazer aí no fim da tarde para a noite, lá no Hospital do Coração. Nesse dia ainda, o transformador do bairro lá do Hospital do Coração parou, então ficou sem energia, a gente ficou esperando a máquina voltar. Eita, Então, cara. Tá bom, desculpa perguntar assim os detalhes que eu não tinha pego, mas é isso. não, A perfeito. angiografia de controle mostrou que já não tinha esse hematoma intramural mais e, obviamente, nenhum dos outros vasos tinha alterações. Essa toma controle, assim, a paciente estava muito ansiosa em fazer, totalmente assim, questionava a necessidade ou não. A gente acabou fazendo, mas, né, também porque ela estava querendo ver o que tinha acontecido. E aí, no caso, esses 2 meses ela parada sem fazer atividade física, né? Não, ela voltou à reabilitação com um mês, né, leve, e a gente liberando aos pouquinhos. Beleza. Isso. Ô Acabou Fabrício, boa que... noite. Boa noite. Boa noite, Júlia, tudo bem? É André Boa Paixão. noite, tudo bem? Tudo bem, Ô André? Júlia, só uma dúvida assim que eu fiquei é o seguinte, nesses meus 12 anos aí de hemodinâmica, eu já peguei 2 casos assim de dissecção espontânea de coronária, sabe? Um deles, o paciente veio com alteração eletrocardiográfica, ele realmente suprou, certo? E na hora que a gente injetou, a gente viu que era uma dissecção, mas assim, a paciente chegou com dor em sala, eletroalterado, ou seja, suprada, né? Então, realmente o hematoma comprimia quase toda a luz do vaso e a gente teve que tratar de forma emergencial. 3 stents. Botou o primeiro, a imagem de dissecção correu para baixo, segundo stent, 3 stents. Blindou a DA, praticamente. Resolveu, a paciente ficou muito bem. O paciente até de Luiz André, se eu não me engano. E um outro caso que me chamou muita atenção foi uma paciente bem parecida, assim, chegou com um quadro semelhante, dissecção, a gente optou por não tratar. E aí, 2 dias depois, a paciente recorreu dor, alterou o eletro, voltou para a sala e piorou o quadro angiográfico e teve que tratar. Então, minha dúvida é, quando essa paciente recorreu dor 2 dias depois, a gente sabendo do risco, ela alterou o eletro, assim, por que não pensou em reestudar ela nesse segundo momento, né? Ou ela não alterou o eletro? Como é que foi essa dor aí na UTI? Eu estava, e Thiago também. Deixa eu falar, Júlia. Porque, Boa. ô Fabrício, Veja, dissecção André, espontânea, ela era à noite, ela não é recorreu à tão dor. benigna. A gente costuma ver que, às vezes, a dissecção espontânea, ela progride. Então, um caso que a gente teve, inclusive foi um caso até no São Lucas, foi eu e o Wesley que fez o caso, é um caso parecido. Chegou bem, o paciente chegou bem, a conduta nossa foi a mesma, conservadora, não tratar, a paciente alterou muito pouco eletro, mas 2 dias depois ela inverteu, teve dor na UTI, voltou para a hemodinâmica, e a gente teve que tratar em caráter de urgência, entendeu? Aí minha dúvida foi essa, assim, essa dor não foi uma coisa tão significativa. Ela estava com dor, tomou um tramal, vomitou, e após o esforço ela recorreu dor. Alterou o eletro, teve alteração dinâmica, teve dor, tridiu e melhorou rapidamente. A gente era às 7 da noite, a gente saiu do hospital, era 11 da noite. A gente ficou discutindo se estudava, se não reestudava. Ela melhorou a dor, o eletro não era supra, e depois de muita discussão, a gente acabou optando em manter sem reestudar, mas a gente ficou bastante na dúvida e cogitou, mas como eletro não era supra, e a ideia era que fosse uma dissecção espontânea coronária, então não era supra, e a dor tinha melhorado, e a gente estava atento. Se ela tivesse recorrido, se ela fosse recorredor, ou se o eletro suprasse, a gente estava decidido que ia CAT e abrir artéria, né? Porque... Não, Fabrício, na verdade é o seguinte, o que é que a gente acertou lá? Veja, primeiro tem um detalhe que alguns eletros aí a gente não teve acesso na hora. A gente tem o eletro dela antes do cateterismo, mas como ela voltou do Hospital do Coração à noite,
e aí final de semana, aquele negócio todo, então a gente não acompanhou a evolução desse eletro até o momento que ela teve dor. Nesse período, do sábado à noite até a segunda à noite, ela fez a tomografia na segunda de manhã, né? O domingo inteiro e a segunda-feira foi envolvida por estresse, porque sabia que ia fazer uma tomografia, queria confirmação, isso e aquilo, e milhões de visitas. Fabrício lembra dessa história, né? Tinha até lista na portaria e tal, né? Depois teve que restringir, mas era um negócio absurdo. Na segunda-feira, ela estava com muita dor de cabeça. Deu uma medicação, deu outra, e quando deu o tramal, ela vomitou, mas disse que vomitou muito, muito mesmo. Depois dos vômitos, muito provavelmente deve ter estendido um pouco a dissecção e a dor dela piorou. E qual foi o acordo nosso lá? Só vai para a sala se suprar ou se for angina refratária, né? Tá com dor, tá com trirido, tá com isso e tal. Ela melhorou da dor rapidamente, e a gente só não conseguiu, o eletro dela realmente era um eletro diferente daquele da entrada, mas a gente não conseguiu naquele momento recuperar os eletros antes. Provavelmente alguém passou, recolheu, mandou alguma coisa assim desse tipo, entendeu? Então o eletro chamava atenção, não era supra, entendeu? Mas chamava atenção o eletro, não dá invertida, mas aquele eletro podia ser a própria evolução, só que a gente não conseguiu comparar. E numa situação dessa, suprou. O que é o ideal de se fazer numa situação dessa? Está suprado, vai lá, dá uma balonadinha, né, coisa pouca, bem só para o fluxo de sangue passar, deixar time3 e esperar a recuperação. Por quê? Porque quando você bota stent, pode acontecer justamente o que foi comentado. Coloca o stent, espalha para frente, espalha para trás. Tem casos que começa a botar stent no meio da DA e você vai até o tronco, entendeu? Então, quanto mais conservador nessa situação, melhor. Perfeito. Bom, o objetivo era exatamente esse, né? Trazer um caso difícil que gera bastante dúvida em várias nuances e, ao final, a gente poder revisar se realmente fez sentido tudo que foi feito, qual a evidência que a gente tem atualmente em relação à dissecção espontânea de coronárias. E eu vou fazer uma rápida revisão bibliográfica nesses próximos 20 minutos. E, mais uma vez, quem tiver alguma dúvida pode ir interrompendo ao longo da apresentação. Então, primeira coisa, a gente tem que lembrar que a dissecção espontânea de coronárias, ela está presente em um grupo. E um grupo da minoca, que é um infarto sem obstrução coronariana. Então, junto aí com o vasoespasmo, junto com a erosão de placa, junto com a trombose, a dissecção de espontânea de coronárias, ela acaba entrando nesse grupo e ela acontece geralmente por causa de você vai ter a separação da íntima em relação à camada média, a essa formação do hematoma, que a gente pode ver tão bem nos exames de imagem, e, por final, reduzir o fluxo e gerar uma síndrome coronariana aguda. Dessa forma, ela é considerada um infarto com coronárias não obstrutivas. E por que ela acontece? A gente até já discutiu um pouco, Tiago deu um certo spoiler em relação a isso, e tem dois mecanismos, tem duas hipóteses principais daquilo que pode acontecer. Primeiro, aquele que é o mais intuitivo, né, que é aquele que a gente conhece tão bem da dissecção de aorta, que é a ocorrência de um rasgo, um flap, na região da camada íntima, que acaba levando à formação do hematoma e à redução do lumen. Já a segunda teoria, né, a segunda hipótese que existe é o chamado outside in, ou seja, de fora para dentro. Seria a ruptura da vasa vasorum com a formação do hematoma e a consequente redução da luz coronária e a síndrome coronariana aguda em consequência. E por incrível que pareça, como o Tiago também já falou, essa é a causa mais comum. Em torno de 2/3 dos casos nos estudos que até utilizaram a imagem intracoronária, não é identificado o flap. Então é por isso que acredita-se que esse seja o principal mecanismo para a ocorrência da dissecção espontânea, pouco menos intuitivo, mas é o que acredita-se que seja a principal causa. E quem é o paciente que tem dissecção espontânea de coronária? Desculpa, deixa eu corrigir. Quem é a paciente que tem dissecção espontânea de coronária? São as mulheres. A relação é 9:1, ou seja, 90% dos casos de dissecção espontânea de coronárias ocorrem em mulheres, principalmente nessa faixa etária que a gente viu no nosso caso, então entre a 5ª e a 6ª décadas. E vale lembrar um grupo principal, que é o grupo das gestantes, nas quais a principal causa de infarto nesse grupo vai ser a dissecção espontânea. Mas por que ela acontece? Quando a gente fala síndrome coronariana aguda em mulher, já é complicado. A gente sabe que são muito pouco representadas na maior parte dos estudos clássicos. A gente fala de uma síndrome coronariana aguda em mulher que é uma causa rara. Imagine que ainda há muitas e muitas dúvidas de por que pode acontecer.
Essa revisão do JEC 2024 traz algumas causas para a gente ter essas dúvidas. Então, faltam modelos animais, tem vários gaps aí do conhecimento, realmente uma doença um pouco rara. Então, há várias teorias para explicar, tanto em relação a fatores precipitantes, quanto em relação a associações clínicas. Então, tanto questão genética, quanto questão hormonal, uso de medicações, estresse emocional, valsalva. Mas eu queria destacar duas que a gente precisa estar em mente. Uma delas eu já falei, que é a gravidez. Provavelmente essa associação com os hormônios sexuais, aí, com o aumento hormonal, pode estar associada à ocorrência da dissecção espontânea, mas também eu queria lembrar a associação com outras arteriopatias, em especial a displasia fibromuscular. Está bastante associada a algumas diretrizes curar sinais de displasia fibromuscular em outras artérias, então, na região do pescoço, na região abdominal, procurar outros sinais dessa patologia. A apresentação clínica, a gente já viu muito bem. Foi, geralmente, 96% ocorre com a síndrome coronariana aguda, em aproximadamente 11% com arritmias ventriculares, que podem vir junto à síndrome coronariana aguda, perceba que não dá 100, dá mais de 100, essa soma, e apenas 1% dos casos acontece como uma morte súbita. E tudo isso, muito, muito, muito comumente, na grande maioria dos casos, com elevação de tromponinas, podendo ter, como foi citado o caso do doutor André, eu acho que citou o caso que teve o supra, mas ou sem supra, como foi o nosso caso apresentado. Em relação ao diagnóstico por imagem, eu falei lá no início, e eu quero que vocês lembrem que ela faz parte do fluxograma de Minoka. Então, geralmente, ela nem sempre é tão fácil assim o diagnóstico, então ela faz parte do infarto coronário não obstrutivas, que todo mundo que já precisou lidar com isso alguma vez já viu que não é um diagnóstico tão fácil assim. Da associação cateterismo cardíaco, como a gente viu, e até a angiotomografia. Então, esse fluxograma eu gosto bastante de Minoka, ele foi proposto no European de 2021. Então, muitas vezes, geralmente a primeira coisa é o CAT. Esse CAT veio normal, ou sem obstrução acima de 50%, diagnóstico de Minoka. Primeira coisa é reavaliar o CAT. Você pode ter deixado passar uma dissecção espontânea, que já podia estar ali, ou ainda, caso você não consiga reconhecer, você pode ir para dois caminhos. Ou você reestuda essa paciente, e às vezes, no estudo intracoronário, aí sim você vai conseguir ver ali a presença do flap ou a presença do hematoma fechando o diagnóstico. Ou, às vezes, a paciente pode ir até para uma investigação não invasiva, por exemplo, com a ressonância, e aí, pelo padrão isquêmico, ir para um reestudo e acabar fazendo esse diagnóstico. Então, geralmente, esses casos na suspeita, eles caem nesse fluxograma de Minoka. Então, pode ir, e geralmente vai para a parte invasiva, às vezes com estudo com métodos intracoronários, mas também, às vezes, com métodos não invasivos. E quando a gente fala do cateterismo, o nosso caso foi muito ilustrativo, porque geralmente ela tem uma predileção pela parte média e distal da coronária, a mais acometida é a descendente anterior, e muitas vezes podem ser coronárias até um pouco mais tortuosas, geralmente quando tem aquela associação com a displasia fibromuscular que eu citei. E a classificação, Tiago também já tinha falado um pouco, então essa foi a classificação que ele falou, tipo 1, 2 e 3, proposto por Sol, né, o grupo do Sol em 2017. Então, o tipo 1 é aquele que você vê o flap, então aquele tipo mais clássico que você consegue ver o flap, lembrar que, apesar de clássico na nossa cabeça, não é necessariamente o mais comum. O tipo 2, que foi o caso da nossa paciente, que você vê uma longa e difusa redução luminal, às vezes até parecendo uma placa segmentar, mas você vê ali bem, e como o Tiago comentou, muitas vezes sem o acometimento dos vasos septais, dos vasos diagonais. E o tipo 3, que é o mais difícil de diferenciar muitas vezes da situação aterosclerótica, que é quando você tem uma obstrução, uma redução luminal mais focal. Por fim, como também já foi falado, os métodos intracoronários, eles acabam sendo um auxílio e praticamente padrão ouro aí na hora do diagnóstico. Então, nesse primeiro caso, aqui o OCT, a gente consegue ver nessa região que tem o asterisco, né? Então, essa região aqui, o hematoma, reduzindo a luz do vaso. O pessoal da hemodinâmica, se quiser complementar a disposição. E aqui também, mais uma vez, a imagem do OCT, vendo não só o hematoma, mas também a região do flap na camada íntima. E aqui um IVUS também mostrando a redução luminal pela presença do hematoma. Em relação à angiotomografia, ela segue a mesma linha de pensamento, né, do cateterismo,
Lembrar que, em relação à angiotomografia, em relação ao cateterismo, a angiotomografia tem uma resolução espacial menor, ou seja, o corte é mais espesso. Então, geralmente, para a angiotomografia conseguir identificar bem a dissecção espontânea, você precisa realmente ter um acometimento, geralmente de vasos um pouquinho maiores, vasos mais calibrosos. A divisão dos tipos, ela vai ser a mesma ideia, do 1, 2 e 3. Então, o 1, mais uma vez, a presença aqui do flap, veja como não é fácil. Veja como está na região proximal, é um vaso calibroso, então para você poder ver esse flapzinho aqui. O 2, como foi o do nosso caso, a redução difusa da luz coronária. E o tipo 3, aquele que é mais focal. Você vê somente, muitas vezes pode até enganar parecendo uma placa não calcificada, mas na verdade é o hematoma ali levando a redução da luz do vaso. E outro diferencial da angiotomografia é que, diferentemente do CAT, no qual você vê a luz, você vê somente a luz, a angiotomografia ela possibilita que você veja ao redor. Então, ela te dá uma imagem como essa que nós vemos aqui no C. Você consegue ver, de fato, o hematoma ao redor da luz do vaso e gerando a redução. Então, a gente consegue fazer como se fosse o corte aqui, né? E aí você vê o hematoma ali ao redor da luz. E ainda a possibilidade de complementar com o estudo dos outros vasos, como é o desse caso publicado, no qual havia também o acometimento dos vasos cervicais. E um ponto interessante da angiotomografia é a questão do follow-up. Discutiu-se, teve a questão da própria ansiedade da paciente, mas a paciente deve ter lido essa recomendação de 2018 do Circulation, que indica a possibilidade do uso da angiotomografia no segmento dos pacientes. Fala-se ali de 6 a 8 semanas, como foi realizado de fato, e principalmente em acometimentos proximais e em artérias grandes, como eu falei, a angiotomografia, ela tem um corte mais ou menos ali de 0,6 milímetros, então não adianta você querer procurar em regiões muito afiladas, mas realmente, como foi o nosso caso, para avaliação da descendente anterior, foi de grande utilidade e a gente viu ali a redução ali praticamente do hematoma. Esse é o fluxograma proposto mais uma vez por esse consenso, é um consenso um pouco mais antigo, 2018, mas é uma patologia clínica rara, então não temos grandes evidências. Esse consenso, ele propõe exatamente isso, que o diagnóstico é feito principalmente pelo cateterismo, dividindo aí nos tipos, e no caso de incerteza, a possibilidade do uso da imagem intracoronária, como foi discutido, mas também cita a possibilidade da própria angiotomografia e a possibilidade de repetir ou o cateterismo, ou até a angiotomografia dentro de 6 a 8 semanas para avaliar a evolução do paciente. Em relação ao tratamento, também foi discutido e gerou bastante dúvida. O que se preconiza é principalmente o tratamento conservador. Obviamente, a gente não tem nenhum estudo randomizado comparando o tratamento conservador versus angioplastia. A coisa vai muito mais da fisiopatologia e também do risco de complicações. Como o próprio Tiago citou, há o risco da extensão da dissecção para as regiões mais proximais e distais na hora que você coloca o stent, o risco de falha técnica, o risco de retinose e até trombose do stent. Então, esse foi um caso publicado no Radiographs de 2021. Então, a gente nota que um paciente que foi submetido, colocou o stent ali, metalizou a DA, como brincou o André, e na região, mas a gente percebe que na região mais proximal houve aqui uma extensão, provavelmente uma extensão retrógrada da região do hematoma. No segmento, aí após mais ou menos 8 semanas, houve regressão desse hematoma nas imagens de controle, e ela até tinha um acometimento da CD, que antes tinha um hematoma e acabou ficando com um flapzinho. Essa sim não foi abordada nesse caso descrito. Por fim, quando é que a gente pode fazer angioplastia? Claro que vão ter situações, como também já foi citado aqui, que uma paciente que ela tem uma oclusão muito importante, um time 0, um time 1, paciente instável hemodinamicamente, paciente com dor refratária, não tem jeito, você vai precisar abrir essa artéria e a angioplastia vai ser o método principal. Mais uma vez, o consenso 2018 do Circulation, ele propõe exatamente isso. Pacientes estáveis que têm uma anatomia de alto risco devem ser mantidas em tratamento conservador, mantém a observação durante 3 a 5 dias mais ou menos, e depois um segmento clínico ambulatorial. Nos pacientes que estejam clinicamente estáveis e que tenham obstruções ali muito importantes, ou até muito proximal, pegando tronco, ou que pegue mais de um vaso, sugere-se, e isso aqui já pode ser até um certo ponto um pouco mais polêmico, já que realmente a evidência vai ser muito pouca, vai muito mais da necessidade clínica da situação, a possibilidade da realização de revascularização. E, por fim, nos pacientes com isquemia refratária, instabilidade hemodinâmica,
dor refratária, acaba-se tendo a necessidade da realização da angioplastia, ou até mesmo, em situações mais complexas, da necessidade da revascularização de urgência. Por fim, em relação ao tratamento medicamentoso, mais uma vez, pouquíssima evidência na literatura. O maior consenso, que foi esse que eu citei em 2018, ele fala da possibilidade do uso da DAPT por pelo menos 2 a 4 semanas, geralmente um mês, e depois manter o segmento com a antiagregação pura, a aspirina em dose baixa, de 3 a 12 meses. E discute-se também a possibilidade do uso dos beta-bloqueadores. O que a gente tem evidência disso? O único estudo randomizado, relativamente pequeno, europeu de 2021, o DISCO, ele comparou mais ou menos 200 pacientes para a dupla antiagregação a longo prazo versus a monoterapia e percebeu um aumento do risco de eventos nos pacientes que fizeram o uso da dupla antiagregação por longo prazo. É por isso que acaba que as principais revisões hoje acabam sugerindo essa somente por um curto período, no máximo um mês, e depois manter somente a aspirina ou outro antiagregante, caso tenha alguma contraindicação. E os beta-bloqueadores têm um estudo em andamento, um estudo espanhol, que questiona o benefício dos beta-bloqueadores. Tem alguns estudos observacionais que melhoraram sintomas, que melhoraram desfechos a longo prazo, até mesmo recorrência, que é uma das principais preocupações dos casos de dissecção. Mas está para sair aí esse estudo randomizado, de fato, para poder trazer uma orientação específica em relação ao uso dos beta-bloqueadores. E é isso. Deixo aqui a possibilidade para mais discussões. Agradeço a todos que comentaram. Foi muito enriquecedor, tanto as dúvidas em relação à parte de vida real mesmo, e trazer que, mesmo com todas essas dúvidas que aconteceram no meio do caminho, estava tudo muito embasado do ponto de vista científico do que a gente tem. E, no final das contas, também o principal é que a paciente saiu bem, assintomática, e está mantendo o segmento. É isso. Parabéns, Júlia, excelente, né? Revisão. Em relação ao caso, ela tinha alergia à aspirina, né? Ela ficou com Brilinta, a gente manteve um mês, e depois de um mês a gente acabou mudando para clopidogrel, tá? A gente acabou, na investigação, no segmento, que ela vai fazer ainda um teste genético, um painel genético para doença do tecido conjuntivo, e vai complementar com angiotomo. Ela tinha um histórico de aneurisma cerebral na família, ela já tinha uma ressonância cerebral e uma angio de pescoço. A gente pediu um angiotomo de vasos da tórax, abdômen e pelve para investigar fibrodisplasia. Ela vem bem, com um mês foi em repouso relativo, com um mês a gente colocou ela na reabilitação, com atividade física leve, e ela vem assintomática, tá? Então, abrir aí para perguntas, dúvidas, algum questionamento aí do caso. Vamos aproveitar, Júlia, que estudou tudo sobre dissecção espontânea coronária. Alexandre, que conhece o caso, Alexandre. Boa noite. Boa noite. Foi um caso desafiador, né? Realmente, na segunda dor que ela teve, que a gente ficou na dúvida se os vômitos foram que geraram a dor, né, que piorou a dissecção, ou se o vômito veio depois da dor. Então, o que é que veio primeiro, né? Mas aí, conversando melhor, a gente chegou à conclusão que o vômito, ela teve uma cefaleia, como foi falado, né? Ela ficou sem dormir direito no hospital, ela tinha uma enxaqueca, e aí tomou um tramal ou algum morfinomimético, e logo depois ela vomitou. E a dor torácica veio depois do vômito, né? Não foi a dor torácica que veio antes do vômito. Isso aí, temporalmente, isso tem uma diferença bastante significativa, né? Então, foi um caso extremamente desafiador, né, Fabrício? Inclusive, ela tinha uma viagem agora, me parece que foi, né, para Disney, me parece que foi, e a gente ficou meio receoso. Ela acompanha comigo da parte da arritmia, que ela fez uma ablação de uma arritmia supraventricular recentemente. Então, a gente ficou até na dúvida se deveria ir. Eu acho que ela foi para Disney com as amigas agora, né, se não me engano, e voltou a fazer atividade física, uma frequência cardíaca relativamente controlada, uma frequência cardíaca mais baixa, né? Então, foi um caso realmente desafiador, porque faltou muito pouco para a gente indicar a angioplastia naquela segunda dor. A gente ficou realmente com muita dúvida se indicaria repetir o cateterismo. Felizmente, não foi feito e tudo correu da melhor forma.
Na verdade, esses casos de dissecção, me parece que você tem que segurar a ansiedade sua e da família, porque a pressão muitas vezes é para botar na sala e resolver, entre aspas, né? Só que o resolver, entre aspas, pode sair pior, né? Então, foi uma decisão realmente muito difícil, mas felizmente deu certo. A regra é tratamento conservador, né, Alexandre? Ou tem uma dor que não melhora, ou tem um supra, não